Bora falar um pouquinho mais sobre ritmo, então? A gente comentou já em outro momento sobre pulso e tempo. Então vamos dar uma refrescada nesse assunto. Pulso é a parte do ritmo que é fixa, independente do que aconteça ou não aconteça dentro dele. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai contar o pulso independente se estiver tocando ou apenas esperando. Por exemplo, vou fazer uma pausa aqui. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ou seja, se eu tô tocando, se eu não tô tocando, se eu não comecei a minha parte na canção ainda, não importa. Importa que o pulso é fixo. Já o tempo, ele é variável. Ou seja, eu posso colocar mais tempos dentro de cada pulso ou menos tempos. Ou melhor, eu posso colocar mais notas de tempo menor ou menos notas de tempo maior. E eu ainda posso colocar mais contagens de nota, ou seja, som, ou eu posso colocar notas de silêncio, tempos em silêncio, que são as pausas. Princípio do carro de palhaço. Sabe carro de palhaço que tem em circo? Que abre a porta do carro e sai 20 pessoas de dentro? Então, só no circo isso existe. Em qualquer outro lugar isso é impossível, inclusive na música. Ou seja, se eu quero colocar mais coisas dentro, essas coisas tendem a ser cada vez menores, né? Assim como, quanto menos coisas eu colocar, maiores elas podem ser. Não necessariamente são, elas podem ser. Vamos pensar aqui numa caixa. Uma caixa de papelão ou qualquer outro material. Essa caixa, ela tem um tamanho determinado. A caixa não aumenta nem diminui. Ela tem o tamanho dela. Dentro dessa caixa, originalmente tem 4 objetos de tamanho X. Se eu quero colocar 8 objetos, eu preciso que esses objetos tenham exatamente a metade do tamanho original. Se eu quero preencher, veja bem, se eu quero preencher essa caixa com um único objeto, em vez de ter 4 objetos, eu quero colocar só um. Então esse objeto precisa ter 4 vezes o tamanho original, ou seja, 4 vezes maior. Ou então eu posso colocar um objeto do tamanho original e deixar 3 espaços vazios com o tamanho original. Certo? Isso é a nossa noção de pausa, são os espaços vazios, nota são os espaços preenchidos. E o tamanho a gente tem como referência sempre o 1, porque é o único tempo que existe no mundo real. 1 tempo. Meio tempo é só a metade de 1. E 2 tempos é só o dobro de 1. Então a gente entendendo qual é o 1 de cada canção, eu posso fazer essa proporção tanto para dobro quanto para metade. Vamos para a prática agora? Já está com o instrumento aí? Vamos lá. Eu vou marcar aqui com o meu pé o pulso. Então vai ficar assim. E a gente vai começar tocando uma nota para cada compasso de 4 tempos. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Eu vou tocar só uma nota. Então vai ficar 1, 1. Vai fazendo aí. 1, 1. E eu vou deixar essa nota soar. Fica assim, ó. Vamos lá junto agora. 1, 2, 3, vai. Tô fazendo um Lá maior. Beleza? Agora a gente vai colocar 2 notas. Se eu tenho 4 pulsos no meu compasso, um compasso quaternário, 4 pulsos, e eu vou colocar 2 notas, a conta é simples, 4 dividido por 2, eu vou ter 2 notas para cada 2 tempos.
Então vai ficar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora a gente vai colocar uma nota para cada pulso. Então toda vez que eu contar, que eu bater o pé no chão, eu vou tocar também. Vamos lá. 1, e 2, e 3, e vai! E parou! Beleza? Agora a gente vai para a proporção de meio, nota de meio tempo. O que significa nota de meio tempo? Que para cada pulso a gente vai ter duas metades. Pensa aí que cada pulso é R$1. Então, para cada pulso eu vou ter duas moedas de 50 centavos. Partes iguais. Então a gente vai contar assim, ó. 1E, 2E, 3E, 4E. 1E, 2E, 3E, 4E. Então vai ficar da, 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 da. 1E, 2E, 3E, 4E. Pode tocar para baixo, para cima para baixo, tudo para cima, de lado, tanto faz. A questão aqui agora é a gente entender esse ritmo, certo? Vamos lá de novo. 1, e 2, e 3, e 4, vai. 1, e 2, e 3, e 4, e. Mais uma. Beleza? Ok, agora vamos para 1/4. Rick, a gente vai até onde? Até 1/4, tá? Porque depois disso, tem gente que considera mais fácil dobrar ou dividir a própria contagem do que está dividindo o pulso. Ou seja, em vez de eu tocar... eu vou tocar nota de 1/8 de tempo, que é uma coisa bem curta. Não, então eu vou tocar 1/4 de tempo, só que no tempo metade. Vamos lá. Se eu tenho uma música que bate 100 vezes por minuto, 100 BPM, e eu vou tocar notas de 1/4 de tempo. 1/4 de tempo seria ta da 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 ta da 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 ta da 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 ta da da da. Tem gente que vai dizer que é mais fácil eu pensar em meio tempo a 200, o que vai dar no mesmo, só que a contagem muda. Então, em vez de ficar 1 IEA, 2 IEA, 3 IEA, 4 IEA, ficaria 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e... A batida fica a mesma, a referência de contagem é que mudou. E aí isso reflete no quê? Possivelmente vai mudar o estilo em que a banda está tocando, o arranjo final. Mas a contagem propriamente dita não muda muita coisa. Então vamos lá para a prática, a 1/4 de tempo. Vai ficar assim: 1 IEA, 2 IEA, 3 IEA, 4 IEA. Pensamento para facilitar aqui. A gente tem 1 no começo, 2, 3, 4. A gente dividiu em duas partes, então ficou 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. Agora a gente vai pegar o número que está descendo aqui e o E que está subindo e vai dividir em 2 também. Então ficou 1 I e subindo ficou EA, 2 I, EA, 3 I, EA, 4 I, EA, 1 I, EA, 2 I, EA. Tem gente que fala tagadaga, tagadaga. Ou ainda, para as crianças, né? Um tempo, pão, 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 pão. Meio tempo, bolo, 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 bolo. E quarto de tempo, pão de queijo ou chocolate, né? Chocolate, 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 chocolate. Essa brincadeira com sílabas e palavras, inclusive, é muito usado lá fora
Eles têm até uma cartilha com várias palavras, com quantidade de sílabas ali, para figuras de tempo. Mas enfim, vamos ficar por aqui que já tem bastante coisa. Vamos lá. Chocolate, então, ou taga-daga, pão de queijo, iea, como ficar mais fácil de entender. 3, 4. Iea, 2 iea, 3 iea, 4 iea. Mais uma volta. Chocolate, 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 chocolate. Ou pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo. Taga, daga, taga, daga, taga, daga, taga, daga. E o pulso continua fixo, ó. Tá, 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 tá. Beleza? Faça esse treino, assista esse vídeo de novo, faça esse treino com calma, faça lento e vai gradativamente aumentando a velocidade. Não adianta fazer como muitas pessoas fazem, toca só 1 para 1, né? Notas de um tempo, e tô tocando a 300 batidas por minuto, mas é 1 para 1. Então é melhor a gente conseguir pensar essa subdivisão de meio tempo, 1/4 de tempo, 1/8 de tempo, numa velocidade mais baixa e depois ir erguendo a velocidade, porque aí toda essa compreensão vem junto. Beleza? Qualquer dúvida, chama. A gente se vê. Abraço.